Glória a Deus. Graça e paz a todos. Amém? Louvado seja o nome de Jesus. A 12ª aula. Nós vamos falar sobre as boas obras. Interessante que caiu para mim falar sobre as boas obras. E a 14ª aula que eu passei para os irmãos, eu falei sobre a recompensa na graça. Os irmãos lembram disso? A recompensa na graça. E porque a graça, ela, como nós já vimos, ela é multiforme, né? Ela tem muitas formas. Ela é abrangente, não é, José Moreira? Ela é abrangente, né? Como a salvação é abrangente. Bom, então nós vamos falar das boas obras. É um assunto interessantíssimo, esse assunto a respeito das boas obras. Deixa eu tirar isso aqui. Porque há uma discussão, há uma falta de entendimento a respeito das obras. Representa que por conta de que a salvação é pela graça, representa que nós não precisamos fazer nada. E não é isso. Então nós vamos estudar sobre isso. E eu acredito que aquele que tem dúvida vai sair daqui esclarecido acerca desse fato, de que a partir do momento em que nós iniciamos a nossa caminhada, nós vamos ter que entrar por um caminho que é um caminho apertado, e esse caminho é um caminho de boas obras. Né? Nós vamos trabalhar. Claro que a obra não diz respeito à salvação, né? A obra é galardão, é premiação que nós vamos receber, né? A obra mas ela deverá ser, como vir para a nossa vida, nós devemos viver isso, porque ela se torna uma evidência da nossa salvação. Então, a evidência da salvação é obras. Né? Nós vamos falar sobre isso. Mas antes disso, os irmãos podem ficar sentados mesmo, mas vamos fazer uma oração. Pai santo, Pai querido, nós oramos nesta hora, pedimos a sua graça, bondade e misericórdia. Pedimos, Deus, que o Senhor, em nome de Jesus, venha trazer, Senhor, unção do seu Espírito. Tudo que haveria de ser feito foi feito, Pai. Houve preparação, houve dedicação, houve tempo, meu Deus amado, na busca da sua palavra. E agora, Senhor Deus amado, totalmente debaixo da sua graça, meu Deus, é que poderei ministrar. E os seus servos vão ouvir a sua palavra também, Senhor, debaixo da cobertura da graça, Senhor. Então, Pai, em nome de Jesus, abençoa, Senhor, esse que vai falar, Senhor, e abençoa os ouvintes da palavra, Senhor. Por favor, em nome de Jesus. O Senhor diz muito claro, Senhor, na palavra, por meio de Tiago, que aquele que precisa de sabedoria deve pedir ao Senhor, que a todos dá liberalmente, a ninguém impropera. Então, Deus, dá-me a tua palavra, libera a sua unção, Pai, em nome do Senhor Jesus. Que não seja eu falando, mas sim o Senhor falando nessa noite, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Então, vamos lá. Bom, a ausência das obras, ela não tira de nós a responsabilidade, digamos assim, de praticá-las, né? A ausência de obras na salvação, ou seja, a falta de necessidade de fazer obras para ser salvo, não nos isenta da obrigação de nós, por intermédio de uma vida nova, praticarmos obras. E nós vamos ver isso assim muito claro pela palavra do Senhor. Não significa que nós devemos cruzar os nossos braços sem fazermos nada. Inclusive é dito na palavra que é maldito aquele que faz a obra do Senhor, né? De maneira errada, né? Maldito aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. Então, isso que nós estamos fazendo aqui é obra de Deus, que a obra não é tão somente, é uma confusão também que ocorre, das pessoas pensarem que a obra só se dá quando nós trabalhamos no social, e não é só isso. Toda obra feita pela igreja, toda obra realizada, né, em prol do corpo de Cristo, crescimento, edificação, fortalecimento, tudo que nós fazemos é para glorificar o nome de Jesus, e é obra, tudo é obra. Né? Aqui nessa noite é obra. E as pessoas têm a opção, né, de escolher se vai praticar a obra ou não, mas é questão de cada um. Né? A salvação ela já foi garantida, mas a partir do momento em que se pratica as obras, nós estamos edificando com ouro, prata e pedras preciosas. Ao passo que alguns vão edificar com madeira, feno e palha, né? E essa obra vai se queimar lá, eu acredito, pelo menos no tribunal de Cristo, né? A pessoa vai ser salva, como que pelo fogo. O fogo vai provar a obra de cada um. Então fica bem claro isso lá em 1 Coríntios, no capítulo 3, isso fica bem claro, né? E não seremos impedidos, né, de entrar na eternidade para morarmos com o Senhor, mas a obra vai fazer diferença. Né? Nós vamos discorrer a respeito disso então.
Então, a ausência das obras na salvação não significa que após ela acontecer nas nossas vidas, quando entramos pela porta, não deva acontecer. Pelo contrário, a graça nos leva à prática das boas obras. Tá certo? Bom, se a salvação ela é abrangente, nós já vimos isso também aqui. Por diversas vezes vocês já me ouviram falar a respeito da salvação como sendo abrangente, ela de fato é. A salvação, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, eu já falei muitas vezes, né? Ela é apresentada para nós não só como livramento do inferno, que há também há um erro, né? Há um equívoco na questão de pensarem que a salvação só se dá no livramento do fogo do inferno, mas não. A salvação, tanto no hebraico, né, como no grego, o sentido dela é muito abrangente. Ela atinge tudo, né? Tudo que nós precisamos aqui, nós podemos contar com a salvação. Quando nós entramos para debaixo da salvação, quando nós recebemos a Jesus, então, ajuda, auxílio, cura, milagre, prosperidade, enfim, tudo aquilo que nós precisamos aqui vem dentro desse pacote chamado salvação. Então, quando nós recebemos Jesus, aceitamos Jesus, nós, então, dizemos sim para Ele, passa a ser o nosso Senhor, passa a ser o nosso dono, e aí, então, como propriedade dEle, Ele cuida de nós. Quem aqui tem propriedade, né? O João Carlos estava cuidando da propriedade, o João Carlos com o carrinho, passando, limpando daqui, limpando ali, é assim, né? Quem tem propriedade, cuida. Então, se nós somos propriedade exclusiva de Deus, obviamente, Ele vai cuidar de nós, tá certo? Então, a salvação, ela vem de uma forma assim, né, múltipla, ela tem muita forma, e a graça que vai acompanhar, a graça que vai levar a essa multiforme. Né? Nós vamos ver isso quando o apóstolo Pedro escreve, na primeira carta, no capítulo 4, você pode abrir aí, acho que eu não separei, não relacionei aqui para o quadro, mas assim, de última hora veio para mim esse texto de 1 Pedro, capítulo 4, no versículo 9, onde nós vemos aqui escrito: sede mutuamente hospitaleiros, sem murmurações, servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Então, a graça ela tem muitas formas, né? Muitas formas. E aí a confusão, gente, a respeito de nós operarmos as obras, ela está exatamente num texto mais lido, que é Efésios 2, versículo 8 e 9. Quando nós pegamos esse texto e não lemos a sequência, quando nós não pegamos o verso 10 e ficamos no 8 e no 9, desse capítulo 2 da carta aos Efésios, então nós tiramos uma compreensão errada. Porque aqui, de fato, está escrito, né, pela graça sois salvos, mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, e vem, esse é o 8 e o 9 vem, né? Não de obras para que ninguém se glorie. Então, se nós pararmos aqui, se nós lermos só esses 2 versículos, fechou. Porque aí eu entrei pela porta, né? E é bom que se diga que nós entramos por uma porta, e essa porta, gente, ela é estreita. Jesus diz no capítulo 10, né, que aquele que vai por ele, que entra por ele, encontra pastagem. Só que a pastagem está num caminho. Então, nós entramos pela porta, ele diz: eu sou a porta das ovelhas, aquele que entrar por mim encontrará pastagem. Só que diz também que esse caminho pelo qual nós vamos passar, lá em Mateus 7, vai nos dizer que esse caminho ele é estreito. Não é isso que diz? O caminho é estreito, e apertado, esse caminho que conduz à vida, e poucos acertam por ele. Então, nós entramos pela porta que é Jesus, mas Jesus diz lá no capítulo 14, verso 6, né, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, ele é o caminho, e ele diz que ele é a porta, mas ao mesmo tempo ele é o caminho, e esse caminho, no capítulo 7 de Mateus, ele é apresentado como um caminho estreito. E a estreitidão da porta, gente, está exatamente em cumprir com algumas coisas que exigem de nós uma obra. Tem coisas a serem feitas por nós. Claro que nós, quando entramos, né, pela porta, entramos pela graça, foi a graça que nos abriu essa possibilidade de nos achegarmos até o Senhor. Até existe também existe aí uma direção, que acredito seja mal dada, né, a respeito de que nós não fazemos a escolha, né, nós não fazemos a escolha. De fato, Deus nos escolheu, mas ele diz: eis que estou à porta e bato. Está claro no Apocalipse, né? Aquele que abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele, ele comigo. Né?
Então existe ali o livre-arbítrio do homem. O homem escolhe por onde ele vai andar. Até nessa passagem, quando ele apresenta a porta, né? Ele fala, entrai pela porta estreita. Porque apertado é o caminho que conduz à vida, e espaçoso o caminho que conduz à perdição, muitos entram por ela. Aqueles que entram por uma outra porta, o texto de João 10 diz, né, aquele que entra por uma outra porta é ladrão e salteador. Então nós entramos por uma porta, essa porta é estreita, o caminho é apertado que nos leva à vida. Tá certo? Estamos certinho por aí? Até aí? Então, queridos irmãos, o Evangelho da cruz, ele nos leva a entendermos esse princípio de que não foi por obras, para que nós não nos gloriássemos, nunca será por obras. A obra, como eu disse, é para recebermos uma premiação, e isso é importantíssimo também. E se nós pararmos no versículo 8 e 9, nós não vamos entender o que o apóstolo Paulo vai falar no 10. No 10 ele vai dizer assim, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Então houve a salvação, o Senhor preparou para nós, ele colocou a bola na marca do pênalti, chuta fora quem quer. Ele é a porta, ele se apresenta como porta, ele se apresenta como caminho, como verdade, como vida, né? E esse caminho, ele já é feitura, feito por Deus, já preparado por Deus. Agora que nós entramos pela porta, nós somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, que virá como consequência, como evidência da nossa salvação. Tá certo? É evidência. E que fique assim bem claro que não tem nada a ver com o sermos salvos pelas obras, né? Mas que a prática das obras vai se evidenciar, vai. Não tem como, gente. Não tem como isso não se tornar evidente. Então, muitos são levados por um extremo, quando ela entende esse princípio, ela acaba sendo levado por um extremo, onde ele diz assim, não, obra não tem nada a ver. Né? Alguém aqui já ouviu isso? Não precisamos fazer obra, porque confunde com o espiritismo e o catolicismo. Geralmente eles colocam, não, porque os espíritas, não é isso? Gente, por favor, me ajuda aí. Não é isso que acontece? Quem já ouviu isso? Não, é os espíritas que fazem obras porque eles querem, né, agradar a Deus e tal. Aí eles combatem algo que o Senhor fala que é um caminho preparado para nós. Isso é uma tática do inimigo. Não, o catolicismo lá é por obras. Não é por obras. De fato, a salvação, novamente, volto a frisar, a salvação não é pelas obras, mas as obras é uma evidência. Não adianta, gente, aquele que tinha o coração apertado para as obras, para as boas obras, quando ele conhece Jesus, ele vira uma manteiga, né? Não é, o Juninho? Não vira? Aí não adianta, gente. Às vezes você está preparado para jogar 100zão na mesa, alguém vem e apresenta um negócio de 1.500. Eita, Jesus amado, e aí queima o coração, você fala, nossa, pensei que eu estava bem, agora apresentou para mim um negócio, né? Quem é pastor sabe como funciona essas coisas, né, gente? E aí dorme se puder, porque não adianta algo que queima diante de nós. É assim que acontece, né? Então, muitos são levados ao extremo, descartando uma recomendação que é dada pelo próprio Deus. Tá certo? É pelo próprio Deus. Então, na cabeça de alguns cristãos, como eu disse, associam aos espíritas, né? Então, parece, gente, acaba parecendo que a obra é algo ruim, né? Sendo que está dentro da vontade de Deus. Está dentro da vontade de Deus. É vontade de Deus que pratiquemos as obras. Aliás, por conta disso, os espíritas acabam dando show nos evangélicos, nos crentes, nos cristãos. Eles chamam de caridade. E isso né? E isso não chama. Então, e está dentro, nessa questão, estão fazendo coisas que os evangélicos às vezes não fazem. E não é por maldade, porque o coração é pronto até para isso, mas aí ouve-se falar algumas coisas que não tem nada a ver, gente. E nós optamos, nós vamos fazer? Sim ou não? Nós vamos fazer? Eu posso fazer, eu posso não fazer. Eu já recebi a salvação, né? Eu já recebi a salvação, tranquilo. Mas será salvo
A obra de cada um vai ser provada, não é isso? Que está lá em 1 Coríntios 3, dentro do contexto? Está lá, a obra de cada um será provada. E agora, não vai perder a salvação, não vai deixar de entrar, mas como que pelo fogo. Ou seja, vai passar, eu até ouvi um termo assim, né, alguém dizendo, né, vai passar raspando, vai passar raspando. É interessante, irmãos, porque eu já ouvi várias vezes, né, algumas pessoas falando a respeito de que Tiago, acho que tinha algum problema com Paulo, não tinha nada a ver. Nada a ver, porque o Tiago, ele defende as obras, ele fala das obras, né? Inclusive, quando ele diz assim, está dentro aqui, mas estou até dando uma adiantada para não tomar muito tempo dos irmãos, está dentro aí da apostila de vocês, também foi escrito aqui. Quando o Tiago vai dizer assim, mostra-me essa fé sem as obras, e eu com as obras te mostrarei minha fé. Ele está falando da evidência. Os irmãos concordam? Mostra-me essa sua fé sem as obras, e eu com as obras te mostrarei minha fé. Ou seja, eu fui salvo pela graça de Deus, e a graça de Deus me leva a ter fé para fazer aquilo que é necessário fazer, porque um caminho de boas obras foi preparado para que eu andasse nele. Então, Tiago diz isso, né? Está no capítulo 2, no versículo 18. E é interessante que ele diz ainda algo mais, que se a gente assim não tomar cuidado, também vamos interpretar errado. Não é? Ou então vai nos levar mais para próximo da parede, não é? Vai dar uma apertadinha em nós, quando ele vai dizer no verso 14 do capítulo 2, Tiago, estou falando aí do Tiago, tá? Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Olha a pergunta que Tiago faz. Poderá, porventura, a fé salvá-lo? E aí? Como que nós vamos entender isso? Sendo que muitos dos evangélicos descartam as obras. Pode semelhante fé salvá-lo? Essa pergunta sugere para nós a resposta seguinte, buscando a Deus, Senhor, mas espera aí, está meio estranho isso. Vamos interpretar assim, pode, de fato, essa pessoa ter sido salva? Pode ela ter sido salva? Não, a evidência é a pessoa praticar obras. João vai dizer assim, se alguém possuir recursos desse mundo, olha o que João fala, se alguém possuir recursos desse mundo e ver alguém passando necessidade, e dizer a ele, ide, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo dar o necessário, que proveito terá disso? Gente, é muito claro isso. Eu fico assim, sabe, meu Deus, eu não sou alienígena, nós estamos aqui nesse mundo, nós vivemos aqui, e nós sabemos, acho que a maioria, né, a maioria, a grande parte, sabe que é padecer necessidade. Sabe o que é, gente, sabe o que é. Principalmente no país em que nós estamos vivendo, misericórdia. Então, como que pode fechar o coração? Ide, aquecei-vos e fartai-vos. Não ainda nada. E aí, Deus olha lá do céu, vai passar, aí pela fé, foi salvo, tá, vai passar raspando. E vai perder a premiação, vai perder galardão, vai perder recompensa. Ah, mas não interessa para mim e tal. Aí é o problema de cada um, né? Porque eu não sei o que é. Mas olhos não viram, ouvidos não viram, não passou pelo coração do homem o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E quem ama Deus, abre para as braças da cruz. Eu já ministrei aqui. É braças da cruz. É no vertical, a cruz é vertical, eu e Deus, e amar o próximo como a ti mesmo. Então eu abro o braço para abraçar aqueles que estão perecendo. É muito claro, né? Muito claro isso. Então, mesmo que quando faz esse questionamento, pode acaso semelhante fé salvar? Mesmo tendo que haver arrependimento, né, que a partir do momento em que alguém entra pela porta, vai ter sim umas lições a serem aprendidas ali, tem que haver arrependimento, tem que haver fruto do arrependimento, porque arrependei-vos e convertei-vos, ou seja, mudar a direção, vai ter que ter tudo isso, mudança de vida, mas isso não pode contar como mérito, não é? É uma obra que Deus fez na nossa vida, a graça de Deus. Porque o mérito só pertence a Jesus. É só Jesus, gente. Por mais que a gente faça, por mais que as pessoas queiram atribuir aos homens, dizer, aquele cara é 10. Nada para nós.
Foi até pregado domingo aqui, né, sobre isso. Nada é nosso. Nós não merecemos absolutamente nada. Mas diante de Deus haverá recompensa. O Senhor se lembra, os irmãos se lembram que o Senhor diz, né, que o trabalhador é digno do seu salário. Então, espera aí, você está trabalhando para Deus, está fazendo as coisas para Deus, fazendo de maneira correta, andando no caminho. Então, glória a Deus. E algo muito interessante para gravarmos é o seguinte no nosso coração, é que nós não somos de fato salvos pelas obras, mas sim somos salvos para as boas obras. Não somos salvos pelas obras, mas salvos para as boas obras. Tá certo? Então, nessa nossa nova caminhada, dentro desse caminho estreito, Deus vai desejar que andemos na prática das obras. Não porque precisamos dela para sermos salvos, mas sim porque isso demonstra que de fato nós passamos a tê-lo. Agora não somos nós mais, não é eu mais que vivo, agora é Ele que vive em mim. Jesus praticou boas obras, irmãos? Claro que praticou. Jesus, ele entregava a palavra, e nós vamos ver isso daqui a pouco. Jesus entregava a palavra, que é necessário também, porque nós não podemos, como eu já disse, não podemos confundir as coisas, dizer assim, não, a obra apresentada é só obra assistencial. Muitos também olham de um lado dessa forma errada. Né? Não é só obra assistencial também, mas todo o trabalho feito para Deus é obra. É obra, né? Ah, não, eu não quero congregar em igreja nenhuma, não quero ficar desengrejado, não quero nada, compromisso com igreja, com nada. Jesus amado, misericórdia, e a obra? A obra de Deus é essa, que creais naquele que por ele foi enviado. Você foi salvo pela graça, agora apresenta essa palavra para outros. Ganhe pessoas para Jesus, traga pessoas para o reino. É obra de Deus. Não é? Então, nós devemos ter essa conduta. Compadecer não só nas necessidades, mas principalmente na pregação do Evangelho, né, que é a nossa maior missão. Então, uns dias atrás, eu preguei sobre isso aqui. Então, como nós vimos já na 14ª aula, quando passei para os amados, eu falei sobre a multiforme graça de Deus, onde as obras não garantem a salvação. Nós já até lemos aqui esse versículo, né? Capítulo 4, versos 10 e 11. Bom, nós fomos então preparados para boas obras, como nós vimos. É bom até dar uma decorada nesse versículo 10 aí, 8, 9, 10, que você coloque aí, né, num cantinho aí, separa aí, comece a decorar isso. Quando alguém lê para você apresentar só 8 e 9, você fala, ô meu irmão, mas está faltando um pedaço nesse texto, está faltando, na sua Bíblia tem isso aqui? Não, dá uma olhadinha no 10. O 10 vai mostrar para você. E outras citações que vocês vão aqui, se não pegaram ainda no profundo, vai se surpreender. Tem outras citações aqui que falam sobre essa obra que deve ser feita. Né? Outros textos, por exemplo, olha só, Tito, vamos lá. Jesus morreu, irmãos, para nos remir, nos levar às boas obras. Tá certo? Tito 2,11. Preste bem atenção no que Paulo escreve para Tito. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvador a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade, falando de pecado, né? Renegadas a impiedade, as paixões mundanas, vivamos no presente século, sensata, justa e piedosamente, aguardando a esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus. Geralmente, parou por aqui, né? Parou por aqui, está certo. Renegados em piedade, viver uma vida de santidade, tal. Mas vamos ver a sequência. O versículo 14, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos, entramos pela porta, ele nos remiu, né? A fim de remir-nos de toda a iniquidade, nos apartar do pecado pela graça, e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Gente, se eu fechasse a Bíblia e fosse embora, parasse por aqui, já bastaria, não teria mais o que nem necessidade de falar mais nada.
Então, que definitivamente caia esse conceito por terra, em nome de Jesus. Que possamos andar, gente, a contramão, a religião que ensina que não, eu posso ficar tranquilo. E isso é muito abrangente, porque até mesmo na questão de fugir do pecado. Eu uso falar, né, sobre sobre uma direção automática, né, um automatismo, né? Eu entrei pela porta, agora sou salvo, e estou salvo, e glória a Deus, e vou aqui em nome de Jesus, levantei a mão, disse que Jesus era o meu Senhor. Eu sempre também falo isso, eu sou até chato, né? Nosso Deus, tem gente que fala, nossa, mas de novo, né? Mas quando levantamos a mão, dizemos que Ele é o nosso Senhor, é para Ele ser o nosso dono. Jesus não teve interesse, irmãos? Claro que teve interesse. Ele teve interesse de ser o seu dono, Leandro, o meu dono. Ele é o meu dono. Quando eu falo Jesus é o meu Senhor, Ele é o meu dono. Quando Jesus fala, nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino, Ele está falando alguém que não foram, que não recebeu, que recebeu a ordem dele, mas não obedeceu. Eu fiz isso, aquilo, tal, fez muita coisa, né? Que são também obras, mas também tem a questão de nada façais por vanglória ou partidarismo. Não é para fazer nada, porque às vezes nós temos uma tendência para fazer coisas, né? Para glorificar nós mesmos. Exaltado seja eu, louvado seja o meu nome, né? Às vezes, disfarçadamente, nada façais por partidarismo ou vanglória. E às vezes a pessoa está fazendo, né? Está fazendo tudo que está fazendo, mas, na verdade, ela não tem assim aquele teto com o Senhor. Então, qual a si mesmo, verso 14, a fim de remir de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, nós somos Jesus, zeloso de boas obras. O propósito, então, dessa graça que nos alcançou era para que fôssemos levados a esse lugar de zelo pelas boas obras. Porque isso faz parte do plano de Deus, está dentro do plano de Deus. Então, as obras, gente, como consequência da salvação, aí nós vamos na carta de Tito, no próximo capítulo, no capítulo 3, verso 4, em diante, né? Que vai nos dizer assim: quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a misericórdia, na porta de entrada. Foi a misericórdia de Deus, né? Ele nos salvou mediante o lavar regenerador, renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Fiel é essa palavra, e quero que no tocante a estas coisas faças afirmação confiadamente, para que os que têm crido em Deus sejam solícitos, prontos, rápidos, lépidos, na prática das boas obras. Por quê? Porque estas coisas são excelentes e proveitosas aos homens. Então, quem pratica as obras está trabalhando para Deus com excelência. É o contrário daquilo que às vezes é ensinado. Não é? E por comparação aos espíritas, não, eles fazem lá, mas não tem recompensa nisso, tal, mas a Bíblia mostra que existe recompensa, que é o chamado galardão. Né? E se alguém, por exemplo, possuir o recurso desse mundo, fechar o coração para um necessitado, ela pode estar correndo um sério risco de estar pensando que está na salvação, e não está na salvação, porque a evidência é o quê? A evidência é obra. Então, é bom cada um de nós analisarmos direitinho, né? Nós temos que tomar cuidado quanto a isso. Deus nos mostra que quem, então, entendeu essa maravilhosa graça devem ser solícitos, né? Prontos, rápidos em fazer alguma coisa, porque isso é excelente e proveitoso aos homens. O que se espera, então, de um bom cristão, irmãos, é a prática das boas obras. Vivemos isso em vários textos da Bíblia. Agora nós vamos ver Dorcas, a Tabita. Olha só, o livro de Atos dos Apóstolos, pega lá comigo, Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 36. Olha o que se fala.
Talvez isso aqui seja, talvez isso aqui que eu estou passando, vocês tenham ouvido poucas vezes, talvez. Porque pouco se propaga a respeito disso, né? Pouco se fala a respeito. Olha só, gente. Havia em Jope uma discípula, por nome Tabita, nome esse que traduzido quer dizer Dorcas. Era ela notável pelas boas obras e esmolas que fazia. O que a Bíblia está falando a respeito dessa mulher? Diz que ela era notável. Notável é completa. É alguém notável, alguém que se nota pelas obras que ela fazia. O Senhor está falando mal dessa mulher aqui ou o Senhor está falando bem dela? Está mostrando, gente, que ela fazia a obra com excelência. Notável significa preenchido, completo, né? E na linguagem popular, até anotei aqui, um crente top linha. Opa, aquele ali entendeu o amor de Deus. A Bíblia está falando bem, né, dessa mulher, destacando sim o testemunho dela. Quando Paulo vai falar lá para Timóteo agora, com Tito ele trata disso, com Timóteo também ele vai tratar, ele vai mostrar a maneira que as mulheres deveriam viver, da mesma sorte, capítulo 2, verso 9. Não precisaria nem ler aqui, defeitos e falhas, né? Mas, às vezes, se nota mulheres, tanto mulheres como homens, né? Pela maneira que se traja, pela maneira que se veste, aquela coisa toda, né? Aí Paulo vai ensinar a Timóteo que não é nada errado, agora não precisa vacalhar também, né? Não, pode andar bonitinho, legalzinho, bacaninha, mas não é isso, não está nisso aquilo que chama a atenção do Senhor. Da mesma sorte, verso 9, que as mulheres em traje decente, né? Decência, se ataviem com modéstia e bom senso, não com cabeleira frisada, ou com ouro, pérolas no vestuário, ou vestuário dispendioso, porém, o que está escrito na sua Bíblia? Porém, com boas obras, como é próprio das mulheres que professam ser piedosas. O destaque não deve ser, gente, aquilo que é estereótipo, o exterior. Não, aquela ali sim, aquela ali, mulher de Deus. Aquele ali, sim. Olha o sapato dele. Jesus amado, misericórdia, né? Olha o sapato dele, gente. Olha a gravata do cara. Nada contra, gente. Não tem problema nenhum, né? Usar. Não é disso que eu estou falando. Os irmãos estão entendendo, né? Não é disso que eu estou falando, né? Nós temos irmãos maravilhosos, irmãs. Não estou falando contra isso, não. Mas não é isso que deve chamar atenção. Deve chamar atenção, gente, é exatamente a prática, porém, com boas obras, como é próprio das mulheres que professam ser piedosas. É isso que tem que ser o destaque em cada uma delas, né? Bom, Paulo está colocando em destaque a prática das boas obras, novamente aqui para Timóteo. Aí vamos falar das viúvas. Gente, a qualificação das viúvas é interessante, porque o verso 3 diz assim, honra as viúvas verdadeiramente viúvas. Será que Paulo está falando aqui que alguém pode perder o marido, assim, mais ou menos? Morreu, não morreu, enterrou vivo? Não é disso que está falando. Aí o texto, ele vai mostrar aqui que é a viúva que tem... viúva, verdadeiramente viúva, aquela que não tem ninguém para cuidar dela. Certo? E aí é um princípio que tem que ser assim bem visto pelos filhos. Nós temos a obrigação de ensinar para os nossos filhos que mesmo que ele se case, ele deve amar a sua esposa, ele tem a família, porque tem alguns que dizem assim, não, agora essa daqui é minha família. Não vou nem perguntar para você já ouviu isso, que eu tenho certeza já ouviu. Não, essa aqui é a família. É minha esposa, é o meu marido, é os meus filhos, essa aqui é minha família. É com eles aqui agora o negócio. Mas aí se esquece o princípio da honra. Né? Paulo vai escrever isso aos Efésios, capítulo 6. Ele vai dizer, olha, os filhos devem honrar seus pais, porque isso é justo, para que ele viva bem aqui na terra, viva longos dias e tudo lhe vá bem. E aqui o apóstolo Paulo ele vai mostrar, ele vai dizer assim, honra as viúvas verdadeiramente viúvas, mas se alguma viúva tem filhos ou netos,
que esses aprendam primeiro a exercer piedade para com a própria casa e a recompensar os seus progenitores. E vai haver um tempo que os pais vão cuidar vai cuidar dos filhos, mas poderá haver um tempo. Acho que é o pastor Donizete que falou outro dia aqui, que eu cismo que foi ele, que disse que quando fala das viúvas antigamente lá, não era viúva que tinha salário, não. Era gente mesmo necessitada. Era gente que passava sufoco, né? Tinha lá um cartãozinho para passar e para receber. Mas é pouquinho, mas tem um pouquinho. Mas naquele tempo não. Então eles dependiam de quem? Daqueles que eram filhos e netos. E aqui é dito, mas se alguma viúva tem filhos honestos, que esses aprendam primeiro a exercer piedade para com a própria casa e a recompensar os seus progenitores, pois isso é aceitável diante de Deus. E essa questão também, dentro dessa questão, é bom os pais ficarem atentos para ensinarem seus filhos. Que às vezes é tudo em mão beijada, fica tudo mão beijada, dá tudo para o filho, tudo para o filho, aí representa que ele nunca vai precisar estender a mão para os seus pais. Né? E isso não está certo. Né? Então tem que ir ensinando, os pais precisam ensinar os filhos a também ter esse comportamento. Né? Porque isso é aceitável diante de Deus. Aquela, porém, que é verdadeiramente viúva, não tem amparo, espera em Deus e persevera em súplicas e orações, noite e dia. Né? Aquela, porém, que é verdadeiramente viúva, não tem amparo, que espera em Deus, persevera em súplica, deve ser amparados. Né? Filhos e netos que não cuidam das viúvas são mal vistos por Deus. Atrai maldição para a vida. Nós queremos os nossos filhos abençoados, nossos netos abençoados. Então, mãos à obra, né? Nós, como pais, como avós, devemos ensinar os filhos, né? Os filhos e os netos. Ao versículo 8, seguindo, vai dizer assim: ora, se alguém não tem cuidado dos seus, ele está falando dos filhos e dos netos. Se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente dos da sua própria casa, olha só, gente, tem negado a fé e é pior que o incrédulo. Tem muitos que estão enganados aqui dentro desse texto. Muitos filhos que simplesmente, encostam os pais como se fosse, fosse um escório, um lixo. Até tem uma ministração que eu faço, que eu falo, leva os pais para passear, leva os pais para o restaurante, leva para passear. Não. Tem velhinhos aí, eu falo velhinho, mas eu estou na classe deles, né? Que nunca foi para a praia, gente. O filho já foi 312 vezes, mais do que isso. Direto. Tira fotinho, manda, aí a velhinha vê lá em casa. Nunca fui na praia, nunca ninguém me levou. Eu conheço alguém. Vira e mexe, eu pergunto para ela. Né? Foi na praia, nunca viu o mar, gente. Então, isso vai longe esse assunto, né? Mas vamos lá, vamos partir para frente e deixa os irmãos aí tirar uma conclusão a respeito desse fato. E muitos dos pais são culpados. Muitos dos pais são culpados porque ensinam errado os filhos. Não, gente. É honra, ensine honra. Quer que seu filho vá bem na terra? Então, ensina direito. Ensine direito. Né? E leve o pai, leve a mãe para passear. Se quiser, né? Porque quando chega uma certa hora também não quer mais nada. Então, daí deixa quietinho, não força a situação. Porque também é pecado, né, gente? É pecado, é querer forçar, não dá. Vamos lá. Então, 1 Timóteo 5, 9 e 10. Paulo está destacando as viúvas que teria que ser cuidada pela igreja. Né? E é bom que se diga que não bastava tão somente ser viúva. Agora nós vamos entrar na vida da viúva. Qual era a qualificação? Porque elas eram escritas, elas eram assistidas pela igreja, teria que ser assistido pela igreja. Não tem filho, não tem neto, tem nada, então é cuidado pela igreja. Mas observe bem, gente, que aqui tem uma lei de semeadura. Porque a igreja não poderia cuidar de todas, eram muitas, então eles tinham que fazer uma seleção. E olha só, não seja inscrita, senão viúva que conte ao menos 60 anos de idade, tenha sido esposa de um só marido, seja recomendado pelo testemunho de boas obras. Olha, entra as obras aqui. Vai colher lá na frente.
tenha sido esposo do seu marido, seja recomendado pelo testemunho de boas obras, tenha criado filhos, exercitado hospitalidade, obras, lavado os pés dos santos, obras, socorrido atribulados, obras. Não é? Se viveu, e aí completa aqui, o Senhor completa aqui, se viveu na prática zelosa de toda boa obra. Então, como que a obra não tem importância? Como que eu não preciso fazer nada? Sim, precisamos fazer. Amém? Eu até coloquei aqui, né? Eu já expliquei isso, sobre o que Paulo está falando, a respeito das viúvas, né? Teria que ser verdadeiramente viúvas, porque não tinha arrimo da família. Tá? Agora vamos partir para os ricos. Pode ser rico? Claro que pode. Da forma da graça agir em nossa vida e nos dando salvação é que a salvação traz prosperidade. Claro que a salvação traz prosperidade, mas pode ficar rico? Pode, mas tem algo a ser feito. O pobre pode fazer menos, né? Quer dar 100zão às vezes, vai fazendo uma conta alta é meio complicado, mas o rico tem condição. Então, aquele que muito é dado, dele o quê? Muito será? Muito dado. Por isso que Paulo escreve para Timóteo, não queirais muitos de vós serem ricos, né? Porque muitos nessa cobiça se desviaram da fé e se atormentaram com muitas dores. Está lá 1 Timóteo 6, 8, aquela parte ali. O verso 7 do capítulo 6 diz assim, que nada trouxemos para esse mundo, nem nada levaremos. Está até dentro aqui do contexto. Mas 1 Timóteo 6, versículo 17, falando dos ricos, vai dizer assim, exorta aos ricos do presente século, que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza. Né? E, gente, como tem gente orgulhosa? Não, eu tenho porque eu estudei. Eu tenho porque eu trabalhei muito. Eu tenho porque eu... Opa, onde que está Deus nisso? De fato, colaborou para se tornar. Né? Colaborou, e tem que ser mesmo, tem que ser empenhado, dedicado, tal. Mas exorta aos ricos desse presente século, não sejam orgulhosos, soberbo. Não sou como esse miserável aí. Pode chutar o mendigo na rua, né? Esse miserável, essa plebe aqui. Não é para ser assim, né, gente? Pela graça, né, que foi alcançada as bênçãos. Nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus que tudo nos proporciona ricamente para o nosso aprazimento. Que pratiquem o bem, os ricos, que pratiquem o bem, sejam ricos de boas obras, generosos em dar e prontos a repartir. E aí entra o que Jesus disse também no Evangelho. Olha lá. Que acumulem para si mesmos tesouro sólido, fundamento para o futuro, a fim de se apoderarem da verdadeira vida. Isso fica claro com o que Jesus ensinou para nós. Embora que ninguém entre pela vida por se tornar merecedor, né? A desobediência em não cumprir o propósito de Deus pode trazer sérias consequências, como, por exemplo, o avarento não vai entrar no reino de Deus. Os irmãos concordam? Não é bíblico isso? É bíblico. O avarento não vai entrar no reino de Deus. Então, e isso não quer dizer que só o rico pode ficar assim, né? Mas o pobre também é misericórdia. Tem pobre que Jesus, só Deus, né? Só Deus. Então, esse assunto, gente, não pode ser um assunto ignorado na igreja. Né? Essa passagem nos leva ao que Jesus fala no Sermão da Montanha, quando ele fala, no capítulo 6, versículos 19 e 21. Ele vai dizer lá, né? Não ajunteis tesouro na terra, onde ladrões, onde as ferrugem, a traça e a ferrugem corrói, onde ladrões minam e roubam. Ele vai falar sobre isso. Mas ajuntar tesouro lá. De que forma se ajunta tesouro lá? Boas obras. Está ficando bem claro para vocês, irmãos? Está entendendo tudinho? Está certinho, né? Eu até anotei aqui, né? Isso não quer dizer que não precisa, não se pode ter. Não, tenha sim. Tenha sim. Tenha bastante. Tenha sim. Tendo em vista que Deus, dentro da salvação, tem a prosperidade lá, né? No Antigo Testamento, tanto no Antigo como no Novo, é apresentado isso para nós.
E quando eu falo que os avarentos não herdarão o reino de Deus, não é palavra minha, mas está em 1 Coríntios 6,10. Ora, os avarentos não herdarão o reino de Deus. Eu tive fome? Não. Eu era forasteiro, não me hospedasse, abandono, não me vestisse. Não é isso? Então, isso tem que entrar dentro da soma. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino do céu, mas aquele que fizer a vontade de Deus que está no céu. Ficou ricão, oh, glória, glória a Deus. Agora sim, agora eu vou fazer um grande celeiro. Eu vou encher esse celeiro aqui, né? E eu vou dizer assim agora, descanse em paz minha alma. Qual é a voz que vem? Louco, hoje mesmo te pedirão a sua alma. E o que tens ajuntado? Para quem será? É o Gilmar que vai falar isso? É o Senhor. Então não, gente, o Senhor dá abundantemente, mas Ele requer de nós ação em favor de pessoas que necessitam. Tá certo? As obras e as etapas da vida cristã, nós vamos falar um pouco disso. Precisamos, então, distinguir, né, as etapas da vida cristã. Eu até já falei sobre isso, né, entrar pela porta, Mateus 7, 13 e 14. Entrar pela porta estreita, larga o caminho que... Larga a porta, estreita é a porta e espaçoso caminho conduz para a perdição. Muitos são os que entram por ela, né? Muitos, porque estreita é a porta, apertado o caminho que conduz à vida. E poucos acertam por ela. É bom entender que é poucos que entram por ela. Porque isso que eu estou ministrando aqui é um absurdo para o ouvido de alguns, é um absurdo. E não deve ser, não é? E não deve ser. Nessa passagem, ele resumiu a caminhada eu falei sobre isso numa das aulas que passei, né, a respeito de porta, caminho e alvo. Os irmãos que estiveram aqui eu vi falando sobre isso, né? A nossa caminhada em Deus é porta, cheguei na porta, eu passei pela porta que é Jesus, agora tem um caminho, esse caminho é estreito, e agora eu vou chegar num alvo que é a redenção, né? Ali a glorificação, redenção não, a glorificação do meu corpo. É um caminho. Capítulo 3, 5 de João, relacionei aqui, diz assim, respondeu Jesus, verdade, verdade vos digo, quem não nascer da água do Espírito não pode entrar no reino dos céus. E o verso 7 do capítulo 10 diz, né, em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Desde quando entro pela porta, eu devo entender que eu não fui salvo pelas obras, mas fui salvo para as boas obras. Então, quando chegamos no final, a ser atingido, vamos provar de algo que será maravilhoso, né, que nós nem imaginamos que possa ser. Eu falei agora há pouco sobre 6, 7, 1 Timóteo, que fala, nada nós levaremos desse mundo. Mas interessante é que aparece algo que no Apocalipse 14, verso 13, vai apresentar algo que nós vamos levar. Os faraós, eles tentaram fazer uma reserva, né? As pirâmides, eles quiseram levar tesouro, um monte de coisa lá, né? Mas até esses dias, fazendo lá um velório, né, junto com os pastores, eu falei lá, né, daquele Tutankhamon, foi um faraó. Ele foi um período de 10 anos mais ou menos, né, ali, e ele juntou coisas e quis levar, né, quis que levasse, ele não queria levar, quis que levasse, mas está lá no Cairo, no museu, as coisas que ele deixou. Não pode ser, quem quiser tiver oportunidade, vai lá, dá uma olhada lá, né? Ou dá uma olhadinha na internet, você vai ver o que está lá acumulado. Então, nada nós vamos levar desse mundo. É por isso, essa é a razão de não ter nenhum caminhão com mudança, com petrecho, com seguindo um velório, né, gente? Não tem nada disso, não tem porque não tem como. Então, nada nós vamos levar. Isso significa que nós vamos ter muito para suprir a nossa necessidade e nós vamos ter como socorrer pessoas que precisam de nós. Porque quanto mais se semeia, mais se recebe da mão da parte do Senhor, né? Então, a única coisa... Aí, gente, Apocalipse 14, verso 13, eu falei, né? Apocalipse vai falar que nós vamos levar. Olha só o que nós vamos levar. Única coisa que eu e você levaremos conosco é relacionada às obras que nós fizermos aqui. Olha Apocalipse 14, 13.
Então ouvi uma voz do céu dizendo: escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. Vamos ler de novo essa parte aí? Deu para entender? Olha, escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descanse as suas fadigas, pois as suas obras o acompanham. Então tem recompensa. Aquilo que você fez aqui tem recompensa, que não diz respeito à salvação, que ninguém saia daqui dizendo que eu preguei que se não fizer obra não vai ser salvo. Não falei isso. Né? Não é isso. Os irmãos estão entendendo, né? Que não é isso que eu estou falando. Vai entrar sim, vai raspando, mas vai passar. O que fizer para as pessoas nos acompanharão, e por ela receberemos recompensa. Bom, o que são as obras? Jesus, que foi poderoso em palavras e obras. Aqueles discípulos no caminho de Emaús, está no capítulo 24, 19, ali de Lucas, eles estavam caminhando e, de repente, Jesus se entremeteu no meio deles e eles estavam falando daquilo que havia acontecido com Jesus. E aí eles perguntam, escuta, mas Jesus entra e deu um aqui, né? Acerca de quem vocês estão falando? Olha só o texto, gente. 24, Lucas, versículo 19. E ele lhes perguntou, quais? Quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus, quais são as notícias, né, que vocês estão falando aí. E explicaram o que aconteceu a Jesus. E aí, em outra tradução, diz ali, né, porventura, só vocês não sabem disso, tal, o que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras. Se nós temos que ser imitadores de Jesus, então, espera aí, podemos profetizar, profetiza, né? Eu e minha casa serviremos ao Senhor, glória a Deus, vamos profetizar, mas poderosos em obras também. Obras e palavra de Deus, palavra, semear a palavra. Então Jesus era poderoso, aquele que diz que está nele, 1 João 2,6 diz isso, aquele que diz que está nele deve andar como ele andou. Ele era profeta, ele era poderoso em obras e era poderoso em palavras. Então as obras elas passam por isso, né? As palavras de Jesus que ensinava e dava direção para os perdidos também dá para chamarmos de obras. Porém, ele não parou nas palavras, mas sim cobriu as necessidades de muitos. Vocês estão lembrados do peixe, né? Que o Pedro lá apavorado, não é que eu vou pagar imposto, né? Tal, manda lá buscar o peixe, lá abre a boca do peixe, tira a moeda. Foi de Jesus que providenciou. Tanto por intermédio dos milagres que ele fazia, como também ele mesmo era assistido por mulheres piedosas, está lá em Lucas 8, mulheres piedosas que cuidavam de Jesus, cuidavam dos discípulos, que não deve ter ficado barato, né? Mas eles cuidavam, porque era uma obra que Jesus aprovava, né? Lucas 4,18, o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu, para evangelizar, então é obra, o falar da palavra é obra, para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos, restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos. Palavra. Tiago, na sua carta, chega a dizer que aquele que sabe que deve fazer o bem, não faz nisso, está pecando. 4,17 de Tiago. Muitos exploram, como eu já falei, muitos exploram somente o lado social. Não, é pelo social, mas não, também tem que ter aí a palavra de Deus, né? Tem que ter a ministração, a pregação, temos que nos dedicar a isso. Porque até tem um texto que nós vamos ler aqui, que o Senhor usa Paulo lá em Mileto, quando ele chama os presbíteros de Éfeso. Está no capítulo 20 de Atos, ele chama os presbíteros, e ele vai falar só no capítulo 20, no versículo 35. Primeiro ele vai falar a respeito das ministrações, a respeito da palavra e tal, vai falar de uma obra assim a respeito da palavra, né? A respeito do evangelismo que ele fez, a dedicação, da aplicação, e no final ele fala, e também mostrei para vocês que é mister socorrer os necessitados e relembrar as palavras de Jesus, que mais bem-aventurado é dar que receber. Está no capítulo 20 de Atos, versículo 35. Aí as pessoas que querem somente falar das obras, falam, está vendo as obras, olha, ele fala lá, mas antes do 35, eu não vou ler esse texto todo aqui, para não prolongar muito a ministração,
Eles usam 35, mas se esquece de usar todo o contexto que o apóstolo Paulo ele vai trazer para os irmãos, né, para os presbíteros que estavam lá em Éfeso, quando ele chama lá de Mileto esse povo. Ele mostra que precisa haver um trabalho muito bem feito acerca da palavra para que as pessoas se arrependessem de seus erros, né? Expressar o amor só com coisas não é o correto. E isso Jesus deixa bem claro quando ele diz trabalhar e não pela comida que perece. Lembra aqueles discípulos que atravessaram do outro lado, reclamaram, Jesus, o senhor não estava lá, nós atravessamos, sofremos para passar, e daí? Jesus fala assim para eles, né? Vocês tiveram todo esse trabalho por causa de pão, porque eu multipliquei os pães do deserto, vocês comeram. Né? Mas vocês precisam aprender a trabalhar não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna. E eles vão embora e os discípulos falam, mas eles estão indo. Jesus fala assim, vocês também querem ir? É dentro desse contexto que Jesus fala, né? Que Pedro vai falar, não, Senhor, a quem iremos nós? Só tu tens palavras de vida eterna. Então, o principal é falar de Deus, falar de Jesus. Capítulo 2, 9 e 10 de Pedro, diz assim, vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Então, o propósito de Deus, na verdade, é trazer a revelação da palavra, e nós somos embaixadores dessa palavra. Não podemos deixar esse aspecto de falar da palavra e nem tampouco de socorrer pessoas que estão vivendo em aflições. Aí eu separo aqui, né, esse capítulo 10, o capítulo 20, do 18 até o 35, vocês vão ver isso que eu falei, mas já está dito aqui para vocês, né? O capítulo 5 de Mateus, versículo 14 ao 16, assim, vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumiam a todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Foi Jesus que falou. A culpa é dele, né? Ele está aqui falando as mesmas coisas, né? Jesus não chama de boas obras só ajuda aos necessitados, mas também a nova vida em Cristo Jesus, para trazer luz, né? E para fazer com que tenhamos uma vida mudada para a transformação de outros. 1 Pedro 2,12, mantendo exemplar vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós outros, como de malfeitores, observando as vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Capítulo 2, 7 e 8 de Tito. Torna-te pessoalmente padrão de boas obras. Olha, de novo, no ensino mostra integridade, reverência, linguagem sadia e irrepreensível para que o adversário seja envergonhado, não tendo indignidade nenhuma que dizer a nosso respeito. Paulo aqui está se referindo principalmente à obra feita pelo ensino e, obviamente, a respeito também de suprir necessitados. Aí, 2 Coríntios 9, 8 e 9. Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que sempre, em tudo haja sempre, em tudo ampla suficiência, superabundez em toda boa obra, como está escrito. Distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Eu vou aqui já partindo para o final. Lucas 12, 16. Lucas 12, 16. Ele lhes proferiu ainda uma parábola, dizendo: no campo de um homem rico, eu até citei isso aqui para vocês já, né? É louco, hoje mesmo te pedirão a alma e que tens ajuntado para quem será. E aqui eu vou finalizar essa ministração. Eu quis encurtar, né? Para não ficar muito assim cansativo para vocês, mas é isso que Deus trouxe. E eu espero que tenha trazido para vocês assim uma compreensão exata a respeito das obras, né? E se alguém falar contra a obra, você fala assim, isso não é verdade, isso é mentira, né? Nós somos levantados para a prática das boas obras. Amém?